Boa tarde a todos. Quero agradecer ao Dr. André Tsai pelo convite. Espero trazer alguma contribuição sobre fitoterapia na área ocidental, que é a minha especialidade, e o que isso pode contribuir com a estruturação da fitoterapia ou dos produtos da medicina chinesa no Brasil. Os senhores sabem que a fitoterapia corresponde ao uso medicamentoso das plantas e suas preparações, embora no Brasil e em outros países a utilização extrapole o uso medicamentoso, tendo crescido muito no mundo e no Brasil a área dos alimentos, alimentos funcionais, novos alimentos, plantas que têm propriedades das duas áreas, criando uma faceta, uma interface entre o uso medicamentoso e o uso alimentício. Esses produtos no Brasil foram predominantes, final do século XIX e começo do século XX. O profissional da área da saúde, o médico principalmente, quando tinha as aulas de farmacologia, ele aprendia plantas. As plantas, inclusive, geraram, os senhores sabem, a própria farmacologia moderna. Quando nós falamos de receptores nicotínicos, estou me referindo à nicotina como base. Os muscarínicos, me refiro à Amanita muscaria e tantos outros. Nesta época, no começo do século passado, existia um amplo uso popular, uma prescrição médica também muito forte, a partir do que boas partes das formulações industriais se derivaram, uma industrialização, geralmente de empresas nacionais, que geraram produtos como este, apenas para reavivar a memória dos mais experientes, né? Xarope São João, Elixir de Inhame e tantos outros, produtos fitoterápicos do começo do século passado. E tínhamos uma comercialização também muito forte. Não só numericamente ou tecnicamente, as pessoas tinham também uma preferência por produtos dessa área. Os artigos do começo do século passado mostram isso, as pessoas gostavam. Né? Com o desenvolvimento da síntese, muita coisa mudou. O produto sintético, os senhores sabem, ele é muito mais potente, e o fitoterápico ele é mais suave. Não vai bem em patologias infecciosas. Quer dizer, justamente nesses pontos críticos, o produto sintético se desenvolveu. Sabemos da importância das sulfas, dos corticoides, produtos de fato muito potentes. E a fitoterapia foi, aos poucos, sendo substituída por esses produtos. No entanto, como problema decorrente desta substituição, houve uma fase de amplo consumo de medicamentos. A grande indústria farmacêutica se desenvolveu e o consumo excessivo, o consumo abusivo, gerou os efeitos adversos. O caso mais famoso que conhecemos, o caso da talidomida, que deu um susto no mundo inteiro, como é que um produto pode fazer um efeito tão negativo, tão deletério, em paralelo aos seus benefícios. O movimento da contracultura, que ocorreu principalmente na Europa, impactou também a uma fase que eu chamo de retorno da fitoterapia. Então, tínhamos um predomínio, um decaimento pelo surgimento do produto sintético e um retorno em cima do problema que surgia, que é o efeito adverso. Então, esta é a fase que vivemos no momento, um retorno, um boom dos chamados produtos naturais e práticas relacionadas. No Brasil, com este desenvolvimento, nós precisávamos intervir ou organizar este desenvolvimento. E os senhores sabem, isso se faz através de marcos regulatórios, normas legais que criam, que determinam, que estabelecem como esse desenvolvimento ocorrerá. E nesta época, dos anos 1960 em diante, nós não tínhamos esse marco regulatório. A lei brasileira ela é de 1976, 73, e é uma lei muito ruim. Não diz nada, nenhum artigo, nenhum parágrafo sobre fitoterápico ou produto afim. Então, o mercado se desenvolveu solto, sem regras, e todo tipo de problema surgiu, sejam indústrias de fundo de quintal, sem o controle que se espera de uma indústria farmacêutica, até todo tipo de confusões, adulterações, produtos tóxicos, indicações abusivas. Eu trouxe como mero exemplo o caso do Confrei, uma planta que não é brasileira, veio do continente europeu,
Foi trazida para o Brasil como ração de coelho, ela tem uma carga proteica e vitamínica interessante, e a partir desse uso alimentício para animais gerou-se um uso fitoterápico para tudo. Era o famoso produto para tudo, desde câncer, leucemia, gastrite, perda óssea, fraturas, etc. No entanto, ela é hepatotóxica, ela apresenta alcaloides extremamente resistentes ao calor, que mesmo em pequena quantidade fazem microagressões hepáticas. Uma simples dose de chá diário, 2 semanas, leva a um quadro de alteração hepática enorme, que pode progredir para um quadro de cirrose ou até um câncer hepático. Esse produto foi lançado no programa Fantástico e, por falta de normas e de regras, disseminou-se Brasil afora, seja no uso popular ou no uso comercial. Indústrias produziram, farmácias manipularam, prescritores prescreveram, muitas pessoas usaram. E o que isto gerou em termos de risco? Nós não temos estatística, o senhor sabe que nós somos muito fracos em gerar casos. Esse produto chegou, inclusive, a ser vendido em supermercados, como um chá, como se fosse um chá de camomila, inclusive para males do fígado. Vejam que espetáculo, né? Então, nós, como técnicos, nos perguntamos como é possível um país como o Brasil, que não é, talvez, o expoente mundial, mas também não somos o pior do mundo. Nós temos uma certa coerência social. Como é que a gente faz um negócio desse? Por falta de um marco regulatório. Nem o órgão que era o antecessor da Anvisa controlava, nem as indústrias tomavam muito cuidado, porque não tínhamos marco regulatório. Muitas entidades criticaram essa situação e nós começamos a elaborar normas para criar um mínimo de organização nesse segmento. E a primeira norma ela data de 1995, eu fiz parte da construção deste documento. Ele contou com participação de professores universitários, entidades representativas da sociedade civil, e foi colocado em consulta pública, um documento que recebeu participação de muita gente. E ele estabelecia aquilo que nós queremos mesmo, que é a segurança, a eficácia e a qualidade dos produtos. Eu me lembro quando participei de um primeiro debate depois do lançamento desta norma, a quantidade de impropérios que eu ouvi, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista econômico. As pessoas me perguntavam, a mim e aos outros que tínhamos participado dessa construção, quanto vocês estão ganhando das multinacionais para destruir a fitoterapia, né? Mas é essa a impressão ou a reação de um segmento quando você começa a normatizar. Todo mundo gosta de trabalhar livre, leve e solto, sem regras. Mas o efeito colateral disso é a confusão, o erro, a toxicidade. Quando você começa a normatizar, o segmento reage muito fortemente. De lá para cá, esta norma foi substituída pelas normas da Anvisa, com a criação da Anvisa, passou por uma norma do ano 2000, uma norma do ano de 2004, etc., até 2014, nós temos uma norma recente, que é a RDC 26, que mantém os requisitos anteriores, segurança, eficácia e qualidade, com alterações ou ajustes que foram sendo feitos ao longo dos últimos 20 anos. O principal ajuste é a inclusão do conceito de tradição ao interpretar a eficácia e a segurança de um produto fitoterápico. Os senhores sabem que a tradição ela tem uma evidência, embora popular, subjetiva, mas uma evidência importante. A OMS recomenda a consideração dessa evidência e nós, no Brasil, incorporamos esta consideração. E esta tradicionalidade foi expressa em listas de registro simplificado, uma maneira de trazer o segmento industrial e mesmo prescritor para uma lista conhecida, uma lista segura e cuja eficácia foi estabelecida. Normas complementares vêm sendo feitas ao longo dos anos, do ponto de vista das boas práticas de fabricação, aspectos referentes a estudos de toxicidade pré-clínica, normas de estudo clínico, normas para chás, bulas padronizadas, regras para embalagem, enfim, a construção de um conjunto normativo que você transforma um país em 20 anos de nada para quase 100% de regras. Estas regras, evidentemente, têm defeitos, mas o processo de alteração ou de revisão constante faz com que, aos poucos, elas sejam aperfeiçoadas.
e se adaptem àquela realidade brasileira e àquilo que o segmento brasileiro deseja para si mesmo. Esta é uma das partes da norma. A resolução é complementada por uma instrução normativa número 2, e o segmento estabeleceu uma lista de medicamentos fitoterápicos. Esses seriam produtos clinicamente estudados, e aqui do lado direito, em verde, os produtos fitoterápicos tradicionais, aos quais eu talvez não tenha uma evidência clínica completa, mas a evidência tradicional complementa a sua utilização. Portanto, eu trabalharia com 2 categorias de produtos com níveis diferenciados de evidência, mas, evidentemente, permitindo que o segmento industrialize, manipule, produza, prescreva esta lista. Então, são 43 plantas. É pouco ainda. A tendência é que, aos poucos, nós consigamos estender essa lista para um número maior, de acordo com a nossa capacidade de mostrar e complementar estas evidências. Uma outra coisa que se fez ao longo dos anos foi estabelecer uma lista de referências bibliográficas consideradas de bom padrão. Eu não encontro o produto de meu interesse naquela lista, eu agora procuro em obras bibliográficas que estão incorporadas na norma da Anvisa, que serviriam como um complemento para a busca da evidência tradicional e científica incorporada nestas obras. A norma da Anvisa tem 2 páginas como esta, o que chega perto de 70, 75 obras, consideradas obras importantes, as quais há credibilidade para se buscar uma informação. Se fez também uma norma de estudos de toxicidade pré-clínica. Esta é uma área em que nós não tínhamos normas, e cada pesquisador fazia ao seu gosto, criando um conjunto de dados pouco afim, inclusive em tempo de administração, em dose, em avaliação. Então, isso também foi normatizado. Essa é uma norma que está em processo de ajuste no momento, mas para qualquer pesquisador ou qualquer empresa que queira pesquisar um produto, você tem um roteiro padronizado de desenvolvimento desses testes. Isso ajuda, inclusive, na hora do registro, da publicação e no entendimento de parte dos técnicos da área. Tudo isso tem feito com que o mercado fitoterápico evolua no Brasil e no mundo de uma maneira progressiva nos últimos anos. Apesar desse crescimento, que hoje em dia está estimado na faixa de 26 bilhões de dólares no mundo, no Brasil, nós estamos aqui correspondendo a 5% do consumo na América Latina. Metade desses 5% é Brasil, o que chega a pouco mais de R$1 bilhão. Vejam, é muito pouco para a nossa flora, para a nossa necessidade terapêutica. Não é possível que a gente não consiga oferecer ao nosso paciente um volume maior, mais substancial de produtos. Nos falta uma série de coisas, nós não temos cadeia estabelecida, tem uma série de falhas, mas é muito pouco para o Brasil, perto, por exemplo, do Japão, que sozinho consome 11% de fitoterápicos no mundo, ou o que faz a Europa, metade da Europa, 15% do mundo é a Alemanha. Então, são exemplos de países que conseguiram fazer uma boa fitoterapia que nós queremos seguir, ou pelo menos ter como modelo. Apesar dessas dificuldades todas, o mercado brasileiro, aos poucos, tem conseguido desenvolver bons medicamentos fitoterápicos. Essa é uma lista não exaustiva de alguns exemplos que começaram de pesquisas ou patrocinadas por empresas ou pesquisadas por vários pesquisadores que confluíram numa evidência científica que lhes permite registro e comercialização. O produto original que começou este trabalho chama-se Giamebil, é um produto à base de uma hortelã indicada para giardia, feito por um laboratório do estado de Pernambuco e outros. Os senhores devem conhecer alguns desses. Este Acheflan é muito famoso, do laboratório Aché, teve patrocínio integral, mas outros não. Este aqui, por exemplo, eu gerei no meu doutorado, sem patrocínio de empresa alguma, fiz uma pesquisa direcionada a produto, passando por estudos químicos, pré-clínicos de farmacologia e toxicologia, um estudo clínico fase 2, junto com a evidência popular e tradicional, permitiu um registro de um medicamento fitoterápico à disposição do mercado. Apesar deste número,
o nosso consumo, em termos expressos em faturamento, ainda é muito pequeno. Corresponde a 5% do mercado brasileiro de fitoterápicos em relação ao produto fitoterápico importado. Então, vocês vejam, com toda a nossa flora, 95% das plantas que nós consumimos no Brasil são importadas. Ginkgo biloba, valeriana, cava-cava. As plantas brasileiras mesmo ainda estão carentes de atenção, financiamento, e parcerias para atingirmos, evidentemente, um quadro que expresse melhor a riqueza de plantas que nós temos no Brasil. Muito bem, nem tudo é maravilhoso, não é? Persistem problemas. E como todo marco regulatório, nós estamos atentos aos problemas e procurando ajustá-los, solucioná-los. Na minha opinião, o principal problema hoje está relacionado a problemas de qualidade. Existem vários problemas, por exemplo, de identidade, espécies muito parecidas, confusões, trocas, adulterações. Há muita falta de especificação, principalmente para as plantas modistas. Quem faz manipulação, prescrição para manipulação, geralmente esbarra nesse problema. Caralluma fimbriata, Gymnema silvestris, produtos novos, para os quais você não tem especificação, portanto, você não sabe se aquilo atende a requisitos mínimos de qualidade, porque esses requisitos não existem. Temos problemas de variações químicas, temos problemas de contaminações, embora não seja o principal aspecto do mercado brasileiro. Por exemplo, o caso dos agrotóxicos. Nós não temos muito problema disso no Brasil, porque a maior parte das nossas plantas são coletadas no mato, e não do lado de uma plantação. Talvez a única planta brasileira que se cultive de maneira extensa seja a camomila. Todas as outras são coletadas aleatoriamente. Marapuama é um exemplo desse, uma planta famosa, um estimulante sexual, e esta é a planta originalmente citada na literatura, mas o que comercializa realmente é outra espécie. Então, o prescritor, ou mesmo a indústria, não sabendo disso, vende uma pela outra. Outra planta também que acontece isso, chama-se nó de cachorro. Originalmente, as raízes desta planta, chamada Heteropteris afrodisíaca, foram pesquisadas na Unifesp. Parece ser um produto muito bom para a memória, estimula quadros de memória de longo prazo, passou a nível clínico, inclusive, mas o que é comercializado, de fato, é uma outra espécie, para a qual nós não conseguimos ainda obter efeitos que extrapolem uma simples atividade antimicrobiana, mas são vendidas uma pela outra, e o prescritor, às vezes, não sabe disso. Pode estar achando que é uma coisa e o que está sendo oferecido a ele é outra. Se eu disser erva cidreira, a qual espécie eu estou me referindo? A melissa ou a lípia, que é a cidreira brasileira? Aqui as duas são interessantes, mas têm efeitos completamente diferentes. Este aqui tem um efeito ansiolítico interessante, e esta aqui tem um efeito mais no plano do anticolinesterase, um produto que vai muito bem em Alzheimer, mas o seu efeito ansiolítico é muito confuso, muito heterogêneo. Este aqui daria um efeito melhor como ansiolítico. Quer dizer, o prescritor pode prescrever uma e levar a outra, e às vezes ele não se dá conta disso. Para encerrar essa minha parte de problemas, queria fazer um comentário para vocês sobre os extratos secos. E usar como exemplo o ginkgo biloba, que é um dos grandes produtos da fitoterapia de maior destaque. Ele tem uma química tripla, duas categorias positivas e uma categoria negativa. É um controle de qualidade difícil. De qualquer maneira, a parte de flavonoides, sem dúvida, é a mais referida, é a mais focada. E quando fazemos um controle de qualidade desse grupo de flavonoides, eu tenho um perfil parecido com esta imagem. 2 flavonoides em maior concentração e um pequeno em menor concentração. Quando a gente olha para o mercado, este é o perfil normal, num outro desenho, mas lembra mais ou menos esta sequência de manchas ou sequência de picos. A hora que eu olho algumas marcas, eu vejo um deles se destacando e os outros 2 sendo diluídos. O que está acontecendo? Provavelmente, empresas que importam um lote de ginkgo original e misturam excipientes e colocam um marcador puro para garantir que a soma total atinja o mínimo necessário em flavonoides.
Quando fazemos uma outra técnica que mostra as substâncias que tem no extrato, vejam que este aqui é o extrato verdadeiro de ginkgo biloba. Este aqui é um padrão, chama-se rutina, e aqui 4 marcas de extratos vendidos em farmácia de manipulação. Eles apresentam apenas rutina. Provavelmente 1 quilo ou uma parte de extrato de ginkgo biloba viram 10, com esta falsificação que nós chamamos de adição de ativos puros e vendidos como se fossem extratos verdadeiros. Eu tomei a liberdade de repetir esses dados da literatura. No ano de 2011, eu comprei 9 marcas comerciais de ginkgo biloba nas farmácias. Vejam que só o preço eu já me assusto com a diferença. Parece que, de fato, as coisas são muito variáveis. Avaliei os flavonoides pelas técnicas farmacêuticas padronizadas, obtive 2 amostras genuínas e 7 amostras totalmente falsificadas. Eu diria a vocês que esse ginkgo biloba falsificado é um bom produto para varizes, porque tem rutina, mas ele não vai fazer, não vai promover os efeitos centrais, circulatórios centrais que nós esperamos do ginkgo. Vejam aqui a amostra genuína, o perfil de manchas, e aqui as amostras falsificadas. Agora, inclusive, eu detecto 3 formas de falsificação. Uma que se destaca neste ponto, outra se destaca do lado direito e outra que mistura as 2 falsificações. Quer dizer, uma sofisticação de adulteração. Repeti a mesma coisa para a alcachofra, um produto importante que é plantado no Brasil, aqui perto de São Paulo. Teoricamente, não deveria ter problemas. Entrou na lista do SUS, é um dos produtos dos postos de saúde. De 5 amostras, eu consigo uma genuína, uma amostra reforçada, em que há a adição de um ativo isolado, uma amostra com traços de ativos, com todo respeito, é como se fosse um extrato homeopático, tem uma lembrança de princípios e ativos, e 2 amostras com valores intermediários. Esta é a imagem, este aqui é o padrão, este aqui é as substâncias isoladas que usamos como padrão de comparação, e aqui a única que corresponde àquilo que eu esperaria. Estas outras aqui são reforçadas, usando um linguajar comum, elas são batizadas, como a gente faz com a gasolina, eu adiciono alguma coisa, e esta número 2 é a amostra, entre aspas, homeopática, não tem nada ali, apenas uma lembrança de ativos. No caso da medicina, dos produtos da medicina tradicional chinesa, agora, no ano de 2014, surgiu uma RDC número 21, que eu particularmente achei muito interessante, porque a Anvisa está lidando com esse setor com muito cuidado. Ela não interviu, que se intervisse de uma maneira ou de outra, poderia errar. Ela criou uma norma de acompanhamento. Em 3 anos, espera-se sentir, de fato, como está esse segmento, porque nós não sabemos. A partir desta definição, se propõe uma intervenção daqui a 2 a 3 anos. Neste período, se espera fazer um monitoramento da eficácia, segurança e desvios de qualidade através de um formulário e se cadastrar quais são os insumos que, de fato, estão sendo utilizados. Pela Associação Paulista de Fitoterapia, convidamos a Anvisa para uma reunião, discutimos esse assunto com eles e notamos que é exatamente isso. Precisamos participar desse processo, para que no final de 3 anos, o resultado que possa vir a surgir seja de acordo com o nosso interesse. Os produtos da medicina tradicional chinesa, na minha opinião, estão numa situação muito semelhante à fitoterapia brasileira no começo do retorno. Nós não sabemos o que está acontecendo. Pode estar sendo muito boa ou pode estar tendo uma série de problemas. Nós não sabemos. Precisamos entender e intervir. O interesse no acompanhamento deste assunto está relacionado, no meu caso, na universidade onde eu trabalho. Eu, como fiz esse trabalho na Fito brasileira, coloquei uma mestranda para estudar este assunto, levantar os pontos críticos e propor alterações e intervenções. E pela Associação de Fitoterapia, da mesma maneira, temos profissionais atuantes na área, queremos levantar pontos críticos e apontar propostas de intervenção. O que não podemos fazer é ficar esperando os 3 anos se passar. E aí, depois, o que sair, nós vamos dizer, não é isso que eu precisava. Nós precisamos participar desse processo, é isso que estamos propondo,
Esperamos contribuir com esse tema, estamos à disposição desse debate e mesmo da ação conjunta nessa área. Muito obrigado.